Apresenta-se neste contexto uma reflexão crítica acerca das propriedades terapêuticas da cúrcuma, especiaria amplamente reconhecida por seu potencial curativo, porém frequentemente subutilizada em decorrência de equívocos metodológicos em sua administração. Embora seja celebrada como um dos compostos naturais mais eficazes no combate a processos inflamatórios, a maioria dos indivíduos não obtém sequer uma fração de seus benefícios, em virtude de um princípio fundamental negligenciado. A cúrcuma, em sua forma isolada, apresenta biodisponibilidade extremamente limitada no organismo humano. A curcumina, princípio ativo responsável pelas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes da especiaria, enfrenta obstáculos significativos em sua absorção. Quando ingerida sem os devidos cuidados, a substância não consegue atravessar a barreira intestinal de maneira eficiente, sendo rapidamente metabolizada pelo fígado e eliminada antes que seus efeitos possam se manifestar. Estudos demonstram que apenas cerca de 1% da curcumina consumida de forma isolada é efetivamente absorvida, o que equivale a desperdiçar um recurso terapêutico de alto valor por desconhecimento de seus mecanismos de ação. Esse fenômeno explica por que muitos indivíduos, mesmo após semanas ou meses de consumo regular de cápsulas, chás ou preparações como o leite dourado, não observam melhorias significativas em quadros de dor articular, fadiga ou inflamação crônica. A falha não reside na cúrcuma em si, mas na incapacidade do organismo de aproveitar suas propriedades. A curcumina é hidrofóbica, ou seja, não se dissolve em meio aquoso, o que dificulta sua dissolução no trato digestivo e impede sua passagem para a corrente sanguínea. Além disso, sua instabilidade metabólica faz com que seja degradada antes de atingir os tecidos-alvo, privando o corpo de seus efeitos benéficos. A inflamação crônica, condição subjacente a uma ampla gama de enfermidades, desde dores articulares e distúrbios cognitivos até doenças cardiovasculares, envelhecimento precoce e certos tipos de câncer, representa um desafio persistente à saúde humana. Quando adequadamente absorvida, a curcumina atua como um potente modulador desse processo, reduzindo marcadores inflamatórios como a proteína C reativa, PCR, o fator de necrose tumoral alfa, TNF, e as interleucinas, que se encontram elevados em praticamente todas as doenças crônicas. Seus efeitos incluem a diminuição do edema, a proteção neuronal, a melhora da circulação e a neutralização de radicais livres, entre outros benefícios documentados em pesquisas científicas. No entanto, tais propriedades permanecem inacessíveis quando a curcumina não é devidamente assimilada. A chave para desbloquear seu potencial reside na compreensão de que sua eficácia depende de um coadjuvante específico, capaz de potencializar sua absorção e estabilizar sua presença no organismo. Diferentemente do que muitos supõem, a pimenta do reino, embora amplamente recomendada, não é a solução mais eficaz nesse contexto. Existe um componente alternativo, cuja combinação com a cúrcuma eleva exponencialmente sua biodisponibilidade, permitindo que seus efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores se manifestem de maneira plena. A distinção entre os resultados obtidos por diferentes indivíduos ao consumir cúrcuma ilustra claramente essa dinâmica. Enquanto alguns relatam alívio quase imediato de dores articulares, melhora na qualidade do sono e redução de processos inflamatórios, outros não experimentam qualquer mudança perceptível. A disparidade não se deve à ineficácia da especiaria, mas à capacidade, ou incapacidade, do organismo de absorver a curcumina. Em casos nos quais a substância é adequadamente assimilada, observa-se uma queda nos níveis de inflamação sistêmica, com consequente melhora na mobilidade, na função cognitiva e na resposta imunológica. A ciência tem demonstrado, de maneira consistente, que a curcumina, quando devidamente suplementada, apresenta efeitos comparáveis aos de medicamentos anti-inflamatórios convencionais, porém com um perfil de segurança superior. Pesquisas indicam que ela pode aumentar a capacidade antioxidante do organismo em até 300%, além de estimular a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, proteína associada à proteção contra doenças neurodegenerativas. Há ainda evidências de seu potencial na modulação da resistência à insulina e na inibição do crescimento de células tumorais, reforçando sua relevância como agente terapêutico multifacetado. O conhecimento acerca dos mecanismos de absorção da curcumina não se limita a uma mera curiosidade acadêmica. Trata-se de um fator determinante para a obtenção de seus benefícios. Culturas que tradicionalmente utilizam a cúrcuma em combinação com outros elementos, como gorduras ou compostos específicos, há séculos desfrutam de seus efeitos anti-inflamatórios de maneira mais eficaz.
A compreensão desse princípio permite transformar uma especiaria comum em um instrumento terapêutico de alto impacto, capaz de atuar na prevenção e no tratamento de condições inflamatórias crônicas. Portanto, o domínio desse conhecimento não apenas otimiza o uso da cúrcuma, mas também oferece ao indivíduo a oportunidade de intervir ativamente em sua saúde, mitigando processos inflamatórios que de outra forma progrediriam silenciosamente. Ao garantir que a curcumina seja efetivamente absorvida, abre-se caminho para uma abordagem natural e sustentável no manejo de dores articulares, na proteção cerebral, na saúde cardiovascular e na modulação do sistema imunológico. A cúrcuma em sua essência não é ineficaz, o que falta na maioria dos casos é o entendimento de como torná-la acessível ao organismo, seja deliberadamente extinto. A curcumina, quando adequadamente assimilada, atua como um agente regulador desse processo, neutralizando os mediadores pró-inflamatórios que perpetuam o dano tecidual. Contudo, sua eficácia depende intrinsecamente de um fator frequentemente negligenciado: a presença de lipídios saudáveis como veículo de transporte. A solubilidade lipídica da curcumina não é uma mera peculiaridade bioquímica, mas um requisito fisiológico para que sua ação terapêutica se manifeste em sua plenitude. A ausência de gorduras na administração da cúrcuma reduz sua biodisponibilidade a níveis insignificantes, confinando-a ao trato gastrointestinal, onde é rapidamente metabolizada e excretada antes de exercer qualquer efeito sistêmico. Em contrapartida, a associação com óleos vegetais de alta qualidade, como o azeite de oliva extra virgem, o óleo de cocô ou ghee, transforma a curcumina em um composto estável, capaz de atravessar as barreiras biológicas com eficiência. Estudos demonstram que essa combinação pode aumentar a absorção da curcumina em até 20 vezes, prolongando sua meia-vida plasmática e permitindo que atinja concentrações terapêuticas em tecidos distantes como articulações, vasos sanguíneos e o sistema nervoso central. O mecanismo subjacente a esse fenômeno reside na formação de micelas lipídicas, que encapsulam a curcumina e a protegem da degradação enzimática no estômago e no fígado. Ao serem absorvidas pelo epitélio intestinal, essas micelas são incorporadas aos quilomicrons, partículas lipoproteicas que as transportam diretamente para a circulação linfática, evitando o metabolismo hepático de primeira passagem. Esse desvio estratégico não apenas preserva a integridade molecular da curcumina, mas também amplia seu alcance, permitindo que atue em regiões onde a inflamação crônica se instala de forma insidiosa. Além de potencializar a absorção da curcumina, as gorduras saudáveis exercem efeitos anti-inflamatórios intrínsecos, criando um efeito sinérgico de dupla ação. O azeite de oliva, por exemplo, contém compostos fenólicos como o óleo cantal, que inibe as mesmas vias inflamatórias moduladas pela curcumina, enquanto os triglicerídeos de cadeia média presentes no óleo de cocô fornecem substratos energéticos para o cérebro, otimizando a função cognitiva. Essa convergência de mecanismos explica por que culturas tradicionais, que intuitivamente combinavam cúrcuma com gorduras em suas preparações culinárias, apresentavam índices reduzidos de doenças degenerativas. A relevância clínica dessa interação transcende a mera otimização da absorção. Quando a curcumina alcança a circulação sistêmica em concentrações adequadas, sua capacidade de modular a resposta imunológica torna-se evidente. Ela regula a atividade dos macrófagos, reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias como TNF e a IL-6, e inibe a ativação do fator nuclear Kb, NFB, um dos principais reguladores da inflamação crônica. Esses efeitos não se limitam ao alívio sintomático, mas interferem diretamente na patogênese de condições como artrite reumatoide, aterosclerose e doenças neurodegenerativas. A barreira hematoencefálica, historicamente considerada um obstáculo à ação de compostos hidrofóbicos, é transposta com maior facilidade quando a curcumina está associada a lipídios. Estudos pré-clínicos sugerem que essa combinação pode atenuar a neuroinflamação, reduzir o acúmulo de placas beta-amiloides e melhorar a plasticidade sináptica, mecanismos diretamente relacionados à prevenção do declínio cognitivo associado ao envelhecimento. A capacidade da curcumina de cruzar essa barreira não apenas reforça seu potencial neuroprotetor, mas também abre perspectivas para o manejo de distúrbios como a doença de Alzheimer e a esclerose múltipla. A inflamação crônica, muitas vezes subestimada em seus estágios iniciais, é um dos principais fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares. A curcumina, quando adequadamente biodisponível, contribui para a redução da disfunção endotelial, a inibição da oxidação do LDL e a diminuição da formação de placas ateroscleróticas.
Esses efeitos são potencializados pela presença de gorduras insaturadas, que por si só, promovem a saúde vascular ao melhorar o perfil lipídico e reduzir a resistência à insulina. A sinergia entre esses compostos oferece uma abordagem integrada para a prevenção de eventos cardiovasculares, sem os efeitos adversos associados aos fármacos convencionais. A aplicação prática desse conhecimento não requer protocolos complexos ou suplementos dispendiosos. A simples incorporação de cúrcuma em preparações culinárias que contenham gorduras saudáveis, como sopas, molhos, refogados ou até mesmo em bebidas como Golden Milk, é suficiente para transformar um tempero comum em uma ferramenta terapêutica de alta eficácia. A observação empírica de que populações que consomem cúrcuma regularmente em conjunto com lipídios apresentam menor incidência de doenças inflamatórias corrobora a validade dessa estratégia, agora respaldada por evidências científicas robustas. A negligência em relação a esse detalhe bioquímico explica por que muitos indivíduos não obtêm os benefícios esperados ao consumir cúrcuma isoladamente. A curcumina, em sua forma não biodisponível, é incapaz de exercer seus efeitos pleiotrópicos, permanecendo como um composto inerte no trato digestivo. No entanto, quando associada a gorduras, ela se converte em um agente anti-inflamatório sistêmico, capaz de atuar em múltiplos alvos moleculares simultaneamente. Essa transformação não é apenas uma questão de eficácia, mas de acesso ao potencial terapêutico completo de um dos fitoterápicos mais estudados da atualidade. A compreensão desse princípio não se limita a uma recomendação nutricional, mas representa um paradigma na forma como abordamos a fitoterapia moderna. A biodisponibilidade não é um detalhe secundário, mas um pré-requisito para que compostos bioativos cumpram sua função. No caso da cúrcuma, a ausência de lipídios na administração equivale a privar o organismo de um recurso terapêutico valioso, enquanto sua inclusão desbloqueia um espectro de benefícios que vão desde a redução da dor articular até a proteção contra doenças neurodegenerativas. A escolha, portanto, não é entre consumir ou não a cúrcuma, mas entre utilizá-la de forma ineficaz ou explorar todo o seu potencial como um aliado na promoção da saúde a longo prazo. A curcumina, quando adequadamente absorvida, atua como um agente regulador fundamental, intervindo no nível celular para suprimir os sinais inflamatórios responsáveis pela dor, rigidez, edema e lesões teciduais. Estudos demonstram que esse composto bioativo é capaz de reduzir marcadores inflamatórios críticos, como a proteína C reativa, PCR, a interleucina 6 e L6 e o fator de necrose tumoral alfa-TNF, cujos níveis elevados são associados a um risco aumentado de eventos cardiovasculares, acidente vascular cerebral e progressão de doenças crônicas. A diminuição desses marcadores desencadeia uma transformação sistêmica, uma vez que a inflamação não se limita a manifestações articulares, mas permeia múltiplos sistemas orgânicos. No cérebro, contribui para o declínio cognitivo e a perda de memória. No sistema cardiovascular, enrijece as artérias e compromete a circulação. No trato digestivo, provoca distensão abdominal e desconforto. E nos músculos, reduz a capacidade funcional, tornando atividades cotidianas mais extenuantes. A ação antioxidante e anti-inflamatória da curcumina, no entanto, estende-se a todos esses domínios simultaneamente. Com o aumento de sua concentração na corrente sanguínea, observa-se uma redução do estresse oxidativo, a reparação de células danificadas, a melhora do fluxo sanguíneo e uma proteção mais efetiva das células nervosas. Esse processo culmina em um restabelecimento do equilíbrio fisiológico, frequentemente descrito por indivíduos que passam a absorver a substância de forma otimizada como uma sensação de silenciamento do ruído inflamatório interno. A percepção de leveza, clareza mental e maior mobilidade não é mera subjetividade, mas o resultado de mecanismos biológicos concretos. A curcumina modula vias metabólicas que são alvo de fármacos convencionais, porém o faz de maneira natural e segura, inibindo, por exemplo, a enzima COX-2, associada à inflamação e protegendo as mitocôndrias, responsáveis pela produção energética celular. Além disso, eleva os níveis de glutationa, o principal antioxidante endógeno, e interrompe ciclos inflamatórios crônicos que persistem por anos. Um dos achados mais significativos refere-se ao impacto da curcumina no sistema nervoso central. A inflamação cerebral está diretamente relacionada ao enfraquecimento da memória e à aceleração do declínio cognitivo. Contudo, quando adequadamente absorvida, a curcumina atravessa a barreira hematoencefálica,
uma capacidade rara entre os compostos bioativos, onde reduz o acúmulo de mediadores inflamatórios, potencializa a atividade antioxidante e estimula a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, uma proteína essencial para a reparação neuronal e a formação de novas conexões sinápticas. Dessa forma, sua ação não se restringe ao alívio da inflamação física, mas contribui para a preservação da saúde cerebral, a manutenção da clareza mental e a promoção da longevidade cognitiva. Os benefícios, contudo, não se limitam ao sistema nervoso. A curcumina exerce um papel protetor sobre o sistema cardiovascular, cujas disfunções frequentemente decorrem de processos inflamatórios crônicos que enrijecem os vasos sanguíneos, elevam a pressão arterial e danificam o endotélio. Com o tempo, tais alterações favorecem a formação de placas ateroscleróticas e a restrição do fluxo sanguíneo. A curcumina, quando plenamente absorvida, reduz o dano oxidativo nas artérias, melhora a função endotelial e preserva a elasticidade vascular. Alguns estudos indicam que sua ação pode equiparar-se, em determinados contextos, aos efeitos do exercício físico sobre a circulação, evidenciando que tais resultados não são meramente especulativos, mas reflexo de uma resposta biológica à redução da inflamação em sua origem. No que concerne ao sistema imunológico, a curcumina desempenha uma função moduladora singular. Enquanto um sistema imune hiperativo desencadeia inflamação excessiva e danos aos tecidos saudáveis, um sistema imunocomprometido deixa o organismo vulnerável a infecções. A curcumina, por sua vez, equilibra essa resposta, prevenindo reações exacerbadas sem comprometer a capacidade de defesa do organismo. Esse efeito explica por que indivíduos que absorvem o composto de maneira eficiente relatam uma redução em episódios inflamatórios, menor incidência de resfriados, menos crises digestivas e uma maior resiliência geral. O trato gastrointestinal, por sua vez, representa outro alvo crucial da ação da curcumina. A inflamação intestinal está associada a sintomas como distensão abdominal, indigestão, constipação, sensibilidade alimentar e até desequilíbrios de humor. Ao atenuar a inflamação na mucosa intestinal, a curcumina contribui para a integridade da barreira epitelial, reduz a ativação de mediadores pró-inflamatórios e favorece a manutenção de uma microbiota saudável. Com a diminuição da inflamação no intestino, observa-se uma melhora na digestão, um aumento na absorção de nutrientes e uma otimização do funcionamento sistêmico. A ciência contemporânea reconhece o intestino como um segundo cérebro, e a modulação inflamatória promovida pela curcumina nesse órgão frequentemente se reflete em uma sensação de maior clareza e bem-estar mental. Para indivíduos acometidos por dores articulares, rigidez e artrite, os efeitos da curcumina podem ser particularmente transformadores. A degradação progressiva da cartilagem, acompanhada de edema e limitação da mobilidade, é um processo mediado por enzimas inflamatórias. Quando adequadamente absorvida, a curcumina penetra nos espaços articulares, reduz a atividade dessas enzimas e protege a estrutura das articulações. Muitos pacientes descrevem uma sensação de desbloqueio das articulações, como se a rigidez acumulada ao longo dos anos finalmente cedesse, permitindo movimentos mais fluidos, manhãs menos dolorosas e a retomada de atividades cotidianas sem o peso da dor. O que torna a curcumina um agente terapêutico excepcional é sua capacidade de atuar em múltiplas vias simultaneamente. Enquanto a maioria dos fármacos anti-inflamatórios direciona-se a um único alvo molecular, a curcumina modula dezenas de vias metabólicas, não apenas suprimindo a inflamação, mas restaurando o equilíbrio fisiológico. Ela oferece ao organismo as condições necessárias para que se autorregule e se recupere conforme sua programação biológica original. Quando a inflamação sistêmica é reduzida, os efeitos são abrangentes. Há um aumento da energia, melhora na qualidade do sono, aceleração da recuperação muscular e dissipação da névoa mental. Até mesmo o processo de envelhecimento é atenuado, uma vez que o estresse oxidativo, um dos principais impulsionadores do envelhecimento celular, é significativamente reduzido. Nesse contexto, a correta ativação da cúrcuma assume uma importância fundamental. Quando a curcumina é finalmente absorvida de maneira eficiente, o organismo não recebe apenas um tempero, mas um agente anti-inflamatório sistêmico capaz de promover melhorias na saúde física, mental e celular. Uma vez iniciado esse processo, o corpo não apenas se sente melhor, mas passa a funcionar de maneira mais otimizada, tornando-se mais resiliente, equilibrado e vital. A maioria das pessoas, no entanto, jamais experimentará tais benefícios, pois consome a cúrcuma em uma forma que o organismo não consegue utilizar. Contudo, ao compreender como desbloquear seu potencial,
A cúrcuma deixa de ser um simples pó amarelo na cozinha para se tornar uma ferramenta terapêutica que o corpo emprega para se restaurar de dentro para fora. A inflamação começa a retroceder, a vitalidade é restabelecida e o organismo finalmente recebe o suporte que silenciosamente sempre demandou. A cúrcuma é de fato poderosa, mas apenas quando administrada de maneira adequada. Não se trata de adicionar pimenta do reino, mas de incorporar gorduras saudáveis que potencializam sua capacidade de cura. Ao adotar essa prática de forma consistente, é possível observar a inflamação se dissipar progressivamente.